Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre equações de segundo grau. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre equação de segundo grau completa. Então, revisando um pouquinho sobre o que nós já vimos. Nós vimos que equações de segundo grau são aquelas em que a incógnita de termo de grau mais alto é 2. A forma geral de uma equação de segundo grau possui 3 termos. O a, que acompanha o termo de x², o b, que acompanha o termo de x, e o c, que é o chamado termo independente, e não tem incógnita. Então, essa seria a forma geral da equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Onde a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Raiz de uma equação de segundo grau é o valor que devemos substituir pelo x, que faz com que a equação fique com valor zero nos dois membros. Isso é, seria a solução da equação de segundo grau em si. A gente também viu que equações de segundo grau incompletas são aquelas em que um ou mais de seus coeficientes não essenciais são zero. Isso é, ou o b ou o c são zero. O a não pode ser zero nunca, né? Quando b é igual a zero, nós devemos isolar o x² para poder extrair a raiz quadrada de ambos os membros. Se c sobre a é maior que zero, a equação não possui solução. Quando houver solução, elas serão simétricas, isso é, nós teremos um valor positivo e um negativo com o mesmo módulo. Quando c é igual a zero, nós devemos colocar um termo de x em evidência para resolver uma equação de primeiro grau, e assim nós vamos ter a solução. E uma das soluções será sempre zero. E quando b e c forem zeros na mesma equação, a única solução para essa equação é x igual a zero. Tá? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as equações completas. Uma equação de segundo grau é chamada completa quando todos os seus coeficientes são diferentes de zero. Só relembrando que resolver uma equação de segundo grau é determinar as suas raízes, né? Encontrar os valores que tornam os dois membros igual a zero. E uma equação de segundo grau sempre terá duas soluções. As soluções podem ser reais e diferentes, reais iguais ou não reais, também chamadas de complexas, que nesse caso a gente vai dizer que não é uma solução real, tá? E para nós descobrirmos como são as raízes de uma equação de segundo grau, existe um valor chamado discriminante, que a gente chama de delta, que é obtido por uma expressão que nós vamos usar somente os coeficientes da equação, somente os números. E aí nós vamos ter o seguinte: se o delta for maior que zero, ele terá duas raízes diferentes. Se o delta, esse discriminante, for igual a zero, ele terá duas raízes iguais. E se o delta for menor que zero, ele terá duas raízes complexas. Então nós dizemos que não existem raízes reais, tá? Então vamos lá para o processo. Nós vamos iniciar com o discriminante, tá? Para calcular o discriminante, nós vamos utilizar somente os coeficientes da equação de segundo grau, tá? Lembrando que os coeficientes são esses valores aqui que substituem essas letras A, B e C, tá? Nós não vamos envolver o x nessa questão. Então, nós vamos utilizar esses coeficientes na seguinte fórmula: delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Tá? E aí nós temos que tomar cuidado quando for fazer isso daqui, observar a sequência correta da resolução das operações. Tá? Primeiro nós resolvemos o quadrado, as multiplicações e por último nós vamos fazer a subtração ou soma do resultado que der aqui no final. Vamos ver alguns exemplos então. Nós temos aqui a primeira equação, 2x² mais 5x menos 6 igual a zero. Então nós vamos identificar primeiro os coeficientes. O primeiro coeficiente é 2, tá? Nós não vamos colocar o x². O segundo coeficiente, coeficiente b, é 5. E o terceiro coeficiente, c, é menos 6. Aí eu vou colocar esses valores naquela fórmula lá. Delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Então, no lugar do b eu vou colocar 5, no lugar do a eu vou colocar 2 e no lugar do c eu vou colocar menos 6. Percebam que esse menos 4 que aparece aqui sempre fará parte da fórmula, ele sempre vai ter esse menos 4 aqui. Isso daqui faz parte dessa fórmula, sempre haverá menos 4 aqui. Então, vamos lá. Nós vamos substituir, então, no lugar do b ficou 5, então ficou 5², menos 4, que é da fórmula, o a, que é 2, e o c, que é menos 6. Percebam que eu tenho que colocar o menos 6, neste caso aqui, entre parênteses, porque ele tem uma operação de multiplicação antes dele. Né? Então eu tenho que botar vezes, abre parênteses, menos 6, fecha parênteses.
E aí eu vou fazer as operações. 5 ao quadrado dá 25. Aí eu vou fazer aqui menos 4 vezes 2, dá menos 8. E aí depois aqui eu tenho menos 8 vezes menos 6. Eu vou fazer no próximo passo aqui, menos 8 vezes menos 6. Percebam que a regra de sinais continua valendo, né? Então menos com menos fica mais, então fica 25 mais 48. Que vai dar, então, delta igual a 73. Percebam que neste caso deu um delta positivo. O discriminante é positivo, então a gente vai ver na sequência que esse tipo de equação, que tem delta positivo, ela vai ter duas raízes diferentes, tá? Mas por enquanto nós vamos trabalhar somente com delta. Vamos para mais um exemplo aqui. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Então vou identificar os coeficientes. Percebam, não tem nenhum número na frente do x ao quadrado aqui. Quando não tem nenhum número, seja aqui no x ao quadrado, seja no x, eu vou considerar como sendo 1, tá? Só vai ser 0 quando não houver aquele termo. Então, por exemplo, se eu não tivesse aqui o termo de 4x, aí seria 0. Mas se eu tivesse aqui menos x ou mais x, ele seria 1, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Quando não tem coeficiente na frente, mas tem o termo aqui, a gente considera como sendo 1. Então, fica 1, b é menos 4 e c é 4. Aí eu vou substituir na fórmula do delta, delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o menos 4 aqui, que é o b, ele vem para cá e fica entre parênteses, porque ele é negativo, né? Depois, menos 4, que é da fórmula, lembrando, esse menos 4 aqui sempre vai ter. O a é 1 e o c é 4. Aí eu vou fazer aqui, menos 4 ao quadrado. Percebam, apesar de ser um número negativo, o resultado aqui vai dar positivo. Qualquer número elevado ao quadrado sempre é positivo, tá? Então não importa se aqui é negativo, se é positivo, o resultado sempre vai ser positivo aqui no segundo passo. E aí nós vamos ter aqui menos 4 vezes 1, dá menos 4. E aí eu vou ter menos 4 vezes 4, que dá menos 16. Então vai ficar 16 menos 16, que dá 0. Então aqui o delta deu 0. E a gente vai ver na sequência que quando tem delta igual a 0, nós temos duas raízes reais iguais, tá? E agora o terceiro exemplo aqui, menos 2x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Então eu vou só identificar aqui os coeficientes primeiro. Menos 2, o a é menos 2, o b é 3, o c é menos 2. Aí eu vou substituir na fórmula que vai ficar b ao quadrado, que no caso o b é 3, né? Então fica 3 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o menos 2, que é o a, vezes menos 2, que também é o c aqui. E aí eu vou fazer a multiplicação. Primeiro eu vou fazer aqui ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes menos 2, pela regra de sinais, menos com menos fica mais, né? Então fica mais 8 aqui. E depois eu vou fazer mais 8 vezes o menos 2, que dá menos 16. Aí fica 9 menos 16. Como esse daqui é menor que esse, vai ficar negativo. Então fica menos 7. Tá? Eu vou fazer como se fosse 16 menos 9, só que o sinal vai ficar negativo. Ok? Bom, vamos agora para a fórmula resolutiva em si da equação de segundo grau. Para nós resolvermos uma equação de segundo grau, nós usamos o que nós chamamos de fórmula resolutiva, que alguns conhecem como fórmula de Bhaskara, apesar de que Bhaskara recebeu crédito sem ter merecido tanto, porque essa fórmula já era conhecida muito antes de Bhaskara aparecer na história. Mas aqui no Brasil é muito comum a gente ouvir esse termo, fórmula de Bhaskara. Tá? Então, o que a gente vai fazer na fórmula resolutiva? O mesmo processo que nós utilizamos para determinar o delta. Inclusive o delta vai aparecer aqui, ó. Se vocês olharem, o delta aparece aqui na nossa fórmula resolutiva. Nós vamos usar somente os coeficientes da equação de segundo grau e assim a gente vai obter a solução dela. Tá? Então, nós vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho aqui a equação 2x ao quadrado menos 4x menos 6 igual a 0. Então, de novo, primeiro passo é identificar os coeficientes. A é 2, B é menos 4, C é menos 6. Identificados os coeficientes, eu vou começar a resolver o delta.
Então, delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores de delta aqui, o b é menos 4, então fica menos 4 ao quadrado. Aí aqui esse menos 4, como eu já falei, ele faz parte da fórmula, vezes o a, que é 2, no caso, e o c, que é menos 6. Aí eu vou calcular. Menos 4 ao quadrado, como eu falei, um número elevado ao quadrado sempre vai ficar positivo. Então, fica 4 ao quadrado que dá 16. Aí aqui eu vou fazer menos 4 vezes 2, dá menos 8. E aí tenho vezes 6 aqui. Vezes o menos 6, percebam, aqui é menos, menos, menos com menos dá mais. Então, fica mais 48, né? 8 vezes 6, 48. E aí eu vou somar, 16 mais 48 dá 64. Oba, já sei que vai ter pelo menos duas soluções reais. Então, tem as duas soluções reais nesse caso, porque o delta é positivo. Vamos lá. Vou pegar agora a fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. 2 vezes a. Percebam, tem esse mais ou menos aqui. Mais ou menos não é um valor aproximado, tá? Mais ou menos significa que eu vou ter um valor para quando o delta aqui for positivo e um para o delta negativo, para a raiz de delta, certo? Então, eu vou ter duas possibilidades de resolução, uma positiva e uma negativa. Que nós sabemos que uma equação de segundo grau sempre tem duas soluções, tá? As duas podem ser reais e diferentes, reais e iguais, ou não reais, né? Que daí elas seriam complexas. Então, eu vou pegar aqui cada um desses valores e vou substituir pelos coeficientes correspondentes, no caso, o 2, o menos 4 e o menos 6. Então, aqui no lugar do b, vai menos 4. No lugar do delta, vai o 64, que foi o valor que eu descobri aqui. Ó. E no lugar do a, que está aqui embaixo, na divisão, vai o 2, que é o valor dele, o coeficiente dele. Aí, percebam, aqui é menos b, e o b já era negativo, então eu tenho que colocar entre parênteses. Fica menos 4. Menos com menos fica positivo. Então, eu não preciso nem colocar o sinal aqui. Fica positivo. 4 mais ou menos a raiz de 64. Nesse caso, a raiz de 64 dá 8. Tá? E aqui embaixo, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, ficou assim. X igual a 4 mais ou menos 8 dividido por 4. Tá, e agora, como é que eu faço para resolver? Como aqui eu tenho mais ou menos, eu vou ter que separar em duas soluções possíveis. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Uma vez eu vou resolver com um mais aqui, e outra vez eu vou resolver com menos aqui. Tá? Então vai ficar assim. O primeiro x, que a gente chama de x' ou x1, vai ser, então, quando aqui no meio ficar o mais. Então vai ficar 4 mais 8 dividido por o 4. Percebam, é a mesma coisa, só que aqui ao invés de botar mais ou menos, só botei mais. E eu vou calcular. 4 mais 8 dá 12. 12 dividido por 4 dá 3. Então essa é a minha primeira solução da equação de segundo grau. Tá? Agora eu vou para a segunda resolução. Isso vai ser quando aqui, ao invés de mais, eu vou colocar o menos. Então vai ficar 4 menos 8 dividido por 4. 4 menos 8, como 8 é maior, fica negativo. Então fica menos 4. Aí fica menos 4 dividido por 4 igual a menos 1. Essa é a minha segunda solução. Aí eu vou escrever assim, ó. Conjunto solução da minha equação é 3 e menos 1. Isso quer dizer que se eu colocar 3 no lugar do x aqui, isso daqui vai virar 0. E se eu colocar menos 1, também vai virar 0. Certo? Então eu posso usar qualquer um desses dois valores aqui no lugar do x e eu vou zerar a minha equação e ela vai ser uma raiz. Então as minhas raízes são 3 e menos 1. Vamos ver mais alguns exemplos. 3x ao quadrado mais 6x mais 3 igual a 0. Então eu vou primeiro identificar os coeficientes. A igual a 3, B igual a 6, C igual a 3. Vou aplicar na fórmula do delta. Então, b ao quadrado, no caso 6, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 3.
Lembrando que esse menos 4 é sempre fixo na fórmula. Aí eu vou calcular aqui. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Aí fica menos 12 vezes 3 dá menos 36. Então fica 36 menos 36 dá 0. Então delta é 0 neste caso. Aí eu vou para a fórmula resolutiva agora. A fórmula resolutiva é x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Substituindo os coeficientes daqui da minha equação, vai ficar assim. Menos b, que é 6, mais ou menos raiz do delta, o delta é 0, e aí sobre 2 vezes 3. Aí eu vou calcular aqui. Menos 6 não precisa calcular nada, né? Mas aqui, raiz quadrada de 0 é 0. E 2 vezes 3 dá 6. Agora, então, eu vou separar em duas soluções. Primeira solução, o x1, quando aqui for mais. Tá? Então, vai ficar mais 0. Só que somar 0 não muda em nada, né? Então, menos 6 mais 0 continua menos 6. Menos 6 dividido por 6 dá menos 1. Então, primeira solução, x igual a menos 1. Agora eu vou para a segunda solução. Agora, ao invés de mais aqui, eu uso menos. Mas percebam que somar 0 ou diminuir 0 não muda nada. Então, menos 6 menos 0 continua menos 6. Menos 6 dividido por 6 dá menos 1. E aí eu vou ter meu conjunto de solução, que é menos 1 e menos 1. Então, neste caso, como o delta era 0, eu tenho duas raízes iguais, reais. Tá? Então, neste caso, deu duas raízes reais iguais. Vamos para mais um exemplo. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Primeiro passo é identificar os coeficientes. Lembrando que quando não há coeficiente na frente de uma letra, é 1. Tá? Então, eu vou substituir na fórmula do delta, vai ficar menos 4 ao quadrado, que é o b ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Aí eu vou calcular aqui. Menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 5 dá menos 20. Então fica 16 menos 20. Como o 20 aqui é negativo e ele é maior, fica menos 4. Então o delta é menos 4. Aqui já seria o suficiente para mim saber que eu não posso seguir adiante, porque uma equação de segundo grau que tem o delta negativo, ela não tem raízes reais, tá? Mas eu vou seguir só para mostrar o porquê disso. Então eu vou colocar aqui na fórmula resolutiva. O que vai ter? Menos b, o b é menos 4, né? Então fica menos o menos 4, mais ou menos raiz do delta, o delta é menos 4, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, 2 vezes 1. Qual é o problema? É aqui, ó. Nós temos uma raiz quadrada de número negativo. Sempre que eu tiver raiz quadrada de número negativo, eu não tenho solução real, tá? Não posso trabalhar com isso. Então, neste caso, eu escrevo assim. O conjunto de solução é vazio, ou então eu escrevo que x não pertence aos reais, tá? Qualquer uma das duas maneiras de escrever é válido. Vamos lá para o nosso resuminho, então. As equações de segundo grau completas são aquelas em que todos os seus coeficientes são diferentes de 0. Tá? Nós aprendemos nessa aula sobre o discriminante, delta, que ele nos ajuda a verificar se uma equação de segundo grau possui raízes reais ou não. Tá? Então ali está a fórmula do delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se esse delta for maior que 0, ele tem duas raízes distintas. Se o delta for igual a 0, a equação tem duas raízes iguais. E se o delta for menor que 0, a equação não tem raízes reais. Tá? Então, nós podemos resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula resolutiva, que é essa daí. Percebam, qualquer equação, inclusive as equações incompletas. Tá? Nós podemos utilizar a fórmula resolutiva para resolver qualquer tipo de equação de segundo grau. E ela é dada por x igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, aí a gente precisa calcular o delta primeiro, né? Dividido por 2 vezes o a. Certo?